Vamos lá. Abra sua Bíblia, primeira epístola de João, lá no finzinho, perto de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 14 e a parte B do versículo. 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Eu estou vendo um andaço muito grande, eu fico meio nervoso quando vou pregar e ver gente andando. Eu fico só meio. Não fico todo, não. Senta aí no teu lugar por obséquio. Pega aqui, obreiro. Vamos lá fora, porque quem ficar lá fora, eu sou profeta. Vou largar uma profecia que vai ficar encalhada e encalhada. Pode avisar para eles. Se ficar lá fora, pega uns 3 ou 4 obreiros, caça essa moçada lá e bota aqui para dentro. Eu vim aqui pregar para vocês, ué. Senta! Primeira João, capítulo 2, versículo 14, a segunda parte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu quero falar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. Só que, antes de eu falar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens, eu quero falar o que está acontecendo com essa geração para te dar um alerta. A primeira parte da minha palavra é um alerta para você que pertence a essa geração. É muito importante o que eu vou falar aqui para você. Preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há anos e anos atrás, vamos lá, 52 a 53 anos atrás, eu estava num congresso como esse, sentado como vocês, a ouvir uma mensagem de um pastor. Ainda me lembro o tema da mensagem e o pregador: avivados para evangelizar. Pastor Eliseu Menezes. Está vivo. 96 ou 97 anos. É o pastor da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Aquela mensagem, eu era filho de pastor, meus pais educadores, com tudo isso, criado no lar evangélico, aquela mensagem foi um divisor de águas para a minha vida. Eu tinha 14 anos de idade. Ela fez uma ruptura do que eu vinha sendo para o que eu passei a ser. Eu espero que o que eu vou falar aqui seja uma ruptura para a sua vida. Tenha certeza do que eu vou te falar. Quem vai fazer a escolha é você e não sou eu. Eu sou apenas um mensageiro. Quem escolhe e decide é você. Então, a primeira parte da minha mensagem é essa aqui. O que é que está acontecendo com essa geração? Primeiro, põe na tela. Sua preocupação maior é com a sua persona nas redes sociais. Escute isso aqui. Quando a gente fala da persona, fala da identidade. Tá? A forma pela qual nos apresentamos ao mundo. Essa geração está preocupada com a forma que se apresenta ao mundo, mas com dado. Mascara o que é real e o que é essencial. É o que está acontecendo nessa geração. Segundo, põe aí na tela. Segundo, necessidade de estar conectado o tempo todo. Há uma necessidade
de uma conexão o tempo todo. E sabe o que isso está produzindo? Escute o que eu vou te falar. A nomofobia. O que significa isso, pastor? Medo irracional ou ansiedade extrema de ficar sem celular e redes sociais. Isso chama-se nomofobia, tá? A nomofobia é um medo irracional, quer dizer, não tem base para ficar, tá? De ansiedade extrema de ficar sem celular e redes sociais. Com isso, essa geração está experimentando níveis elevados de estresse, agressividade e depressão. Terceiro, por causa disso, um outro problema chamado FOMO. Coloque aí, ó. Um outro problema chamado FOMO. Isso aqui é uma sigla em inglês. Sabe o que quer dizer isso aqui? Medo de ficar de fora. Escute, escute, escute. Eu não posso perder o que os outros estão vinculando nas redes sociais. Produz uma checagem compulsiva de atualizações. Eu tenho que estar olhando tudo. Gera insegurança, impacto na saúde mental, levando a uma sensação de exclusão se eu não estiver dentro desse contexto. E a pessoa então tem uma diminuição com a satisfação da vida. Eu estou desatualizado, eu não estou conseguindo acompanhar. Agora, número 4. O vício de estar sempre conectado, esse vício de estar sempre conectado, sabe o que acontece? Produz uma crise de abstinência. Eu já falei aqui na igreja e vou repetir para vocês. Só para você ter uma ideia, se você acha que isso é brincadeirinha. A crise de abstinência, para quem é viciado em cocaína, um cara viciado em cocaína, para ter uma crise de abstinência, ele precisa ficar 72 horas sem usar cocaína. Um viciado em cocaína, ele tem uma crise de abstinência se ele ficar 72 horas sem usar a cocaína. Sabe qual é o tempo da crise de abstinência, do vício de estar sempre conectado? 3 horas. 3 horas. Você já parou para pensar o que é isso? O nível do vício, que é, em quinto lugar, uma geração de amores líquidos. O que significa, pastor? Estamos vivendo uma geração de vínculos utilitários. Não possuem vínculos duradouros, porque o relacionamento é online. Fica com hoje, fica com outro amanhã, fica com outro depois da manhã. Fica com uma hoje, fica com uma amanhã, com uma depois da manhã. Chamado vínculos utilitários. Não tem vínculos duradouros. Agora, uma coisa grave. Preste atenção, vou até beber um pouquinho d'água. Sexto lugar, põe aí. Condicionam o indivíduo a atitudes de submissão. Isso aqui é sério demais. Se tornam reféns de situações que teriam que reagir. Se tornam presas fáceis. Perca da capacidade de decidir e fazer escolhas. Perca da capacidade de discernir verdade, mentira, fantasia ou realidade. Eu fico bobo, gente. Eu vejo uns vídeos nas redes sociais
E tem gente que acredita que está estampado. É mentira. É fake news. É IA. É inteligência artificial. E o cara acredita que é uma verdade. Vocês já viram jovens induzidos a cometerem crimes? Jovens induzidos a se mutilarem? Jovens induzidos a escalpelarem animais? É isso aqui. Condiciona o indivíduo a atitudes de submissão. Aí vem uma coisa mais terrível. Bloqueio, bota aí, 7º lugar. Bloqueio da capacidade mental. O que é isso, pastor? Todas as vezes que a nossa mente se depara com alguma situação para procurar resolver uma questão, ela vai na memória buscar um modelo e um padrão como eu vou reagir a essa situação. A reflexão se apoia na memória, e a memória se apoia em fatos, experiências e conhecimento. Então vamos lá, você se depara com uma situação, todos nós, as situações da vida, em velocidades espantosas, a sua mente vai na memória. A memória é de longo prazo, onde tem fatos, experiências e conhecimento para buscar uma resposta para você resolver aquele problema. Isso em velocidades espantosas. Mas o que a tua mente está cheia? Ou melhor, o que a tua memória está cheia? Zap Zap, TikTok. Nunca se viu uma geração com tanto avanço tecnológico que não sabe resolver problemas banais. As pessoas não sabem agir, reagir a situações. Preste atenção no que eu estou te falando, meu irmão. 8º lugar. Põe aí, meu filho. Prevalece a distração. Escute. Perda da capacidade de concentração. Toda hora está olhando o celular. Então, você não tem atenção completa em porcaria nenhuma. Está fazendo uma coisa, o celular está aqui. Parece até que está sambando uma música. Você sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a era da distração. Com isso, a capacidade de concentração dessa geração é igual uma criança de 2 e 3 anos. Você já viu uma criança de 2 e 3 anos ficar parada o tempo todo assistindo uma televisão? Ou vendo alguma coisa? A criança se movimenta. A capacidade de concentração dessa geração está igual uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Não conseguem se concentrar. Não tem a capacidade de parar e focar em um assunto ou em uma questão. 9º lugar, altos níveis de ansiedade e depressão. Conecta-se com um monte de gente, fala um monte de coisa, recebe um monte de informação, de tudo que é lado, faz assim, faz assado, faz agora, é assim, desse jeito, agora é desse, agora é desse, agora é assim, agora que faz, agora é assim, a roupa é assim, a roupa não é mais assim, a roupa é agora assim, a roupa é desse jeito, se fala assim, não se fala mais assim. Preste atenção que eu vou te dizer. Nós estamos tendo a geração mais irrequieta que já existiu na face da terra. Como tem dificuldade em atividade que exige concentração, persistência e repetição.
Por isso não estão preparados para as coisas mais difíceis e complexas da vida. Vão ser um bando de Zé Mané. Porque não tem capacidade de concentração. Se não tem a capacidade de concentração, não tem resistência, não tem repetição. Então as coisas mais difíceis e complexas da vida, que vai levar você a patamares maiores, você não consegue. Escute. O que eu acabei de falar foi 10º lugar. A dificuldade em atividade que exige concentração, persistência e repetição. 11º. Aumento absurdo do uso de opiócios. O que é isso, pastor? É comida? É doce? Sabe o que é isso aqui, meu filho? Analgésicos e antidepressivos. Nunca se usou tanto analgésico e tanto antidepressivo. Nunca. Nunca. Na história da humanidade. Agora eu vou falar aqui uma coisa para você que é assustador. Nós estamos vivendo o burnout digital. O que é isso? Burnout digital. Esgotamento do cérebro devido à longa exposição ao uso excessivo de celular. Segundo a OMS, em cada 7 crianças, escute o que eu estou falando para você, enfrentam transtorno mental em relação à tecnologia. Você sabia que hoje tem crianças e adolescentes internados em clínicas psiquiátricas? Pelo esgotamento. Burnout é um esgotamento físico. Agora nós estamos tendo o burnout digital. Esgotamento pelo excesso de ficar preso a um telefone celular. Isso é sério demais. 13º. Crianças com afinamento do córtex pré-frontal por causa do uso excessivo do celular. O córtex pré-frontal é responsável por foco, linguagem e controle emocional. O cérebro dessa geração está sendo destruído por celulares. Uma geração de doentes mentais que nunca houve na história. Eu não estou aqui, meu irmão, eu não vim aqui para brincar com alguma coisa séria, porque o que está em jogo é o teu futuro, meu filho. O que está em jogo é a tua história. Por isso que eu vim aqui para te dar um alerta. Isso aqui é um pequenininho resumo do que está acontecendo com o abuso e uso excessivo de tecnologia. Eu estou dando aqui um tiquinho. A coisa é mais profunda e mais terrível do que você pensa. As nações como a Suécia, que foram as primeiras a abolirem cadernos na escola, estão voltando ao caderno e abolindo a tecnologia, porque viram que erraram. Porque estão presenciando uma geração com problemas emocionais e mentais como nunca houve. Aí vem então, 14º. Vamos acabar com toda essa tecnologia? Vamos fazer a fogueira do telefone celular. Vamos queimar tudo, vamos arrebentar com tudo, vamos destruir tudo, aleluia. Vamos fazer a fogueira santa do celular. Não. Claro que não. O que é que a gente tem que fazer então? O óbvio. Diminuir o uso da tela. Buscar atividades fora do telefone celular. Manter relacionamentos mais presenciais do que online. É o óbvio, é o feijãozinho com arroz. Diminui o uso.
Procure outras atividades, vai ler um livro, vai jogar bola, vai brincar, vai fazer uma coisa. Na minha época não tinha essa porcaria, a gente era feliz e se divertia, meu Deus do céu. Não estamos falando para você quebrar o celular, nem quebrar o tablet, mas ter a sabedoria de diminuir o uso disso. Buscar outras atividades e se relacionar mais pessoalmente com as pessoas. Agora eu vou dizer o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. Aqui começa. Eu dei um panorama para você, o que pode acontecer com você, se você continuar no rumo do que está acontecendo nessa geração. Mas eu vou te mostrar na Bíblia o que você pode ser. Não é uma coisa, será que eu posso, será que vai, será que dá certo? Eu vou provar o que você pode ser. Eu vou te mostrar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. E a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio nela, ela é real. Eu começo com um garoto de 17 anos chamado José. Gênesis 37, 2. Os jovens possuem sonhos. Esse garoto teve 2 sonhos e norteou toda a vida dele. O sonho dá direcionamento à vida. O sonho faz com que não percamos o nosso ideal. O sonho nos dá energia para enfrentarmos obstáculos gigantescos. Ele enfrentou cova, casa de Potifar e cadeia. É o sonho. O sonho nos dá energia para não desanimarmos, por pior que seja o cenário. Na cadeia, ele não deixou de sonhar. O que aconteceu no passado não é tão importante com o que pode acontecer no seu futuro. Depende do teu sonho. Quando eu falo de sonho, eu falo de ideais, objetivos. O que é que tu quer ser na vida? Onde é que tu quer chegar? O que é que você quer ser? É isso que é o sonho. Quanto maior o sonho, maior é o potencial a ser desenvolvido. O que você pensa da vida, meu filho e minha filha? O que você quer dessa vida? Quer ser um zero à esquerda? Quer ser mais um? Quer ser um alienado? Quer ser um Zé Bobão e um Mané? O que tu quer ser, cara? Ou tu pensa que vai ter papai e mamãe para te bancar a vida toda? Ou você pensa que vai ter papai e mamãe para botar comida para você comer? Cama para você dormir? Onde é que tu quer chegar? O que você quer ser? Com o que você sonha? O sonho é o melhor prognóstico para o futuro. Você sabia que quando eu tinha 16, 17 anos, eu sonhava que se um dia eu fosse pastor eu ia entrar na televisão? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu via programa de televisão americano, de pastores americanos, e do pastor Nilson do Amaral Fanini, que dorme no Senhor, um dos maiores líderes batistas do Brasil. Eu olhava aquilo, e um dia eu cantava no coral e orquestra Renascer. E o Fanini chamou o Renascer para gravar uma série de músicas, um belo de um coral e de uma orquestra. E a gravação foi no estúdio da TV Educativa do Rio de Janeiro. Quando eu entrei no estúdio e pisei no estúdio e vi todo aquele aparato de luz, de iluminação, de câmeras, eu disse, um dia eu vou entrar num estúdio para fazer um programa de TV. Eu pensei e me vi. Um dia eu estava assistindo o programa Jimmy Swaggart, naquela época, o mais famoso pregador da televisão. Eu estava assistindo com meu sogro, que foi pastor dessa igreja que eu substituí, o pastor José Santos. Eu já tinha 19 anos. Eu disse para o pastor, nunca vou me esquecer, eu estava sentado na mesa da Copa, a TV ligada, vendo o programa, eu levantei da cadeira
e batia assim na tela da televisão: um dia eu vou entrar aqui, pastor. Ele deu um sorriso e disse assim: sonha, meu filho, sonhar faz bem para a saúde. Aos 23 anos, jovenzinho, no ano que eu fui consagrado a pastor, eu entrei na televisão. A televisão hoje perdeu o poder, mas ela já foi muito poderosa antes do advento das redes sociais. E eu estou lá até hoje, 45 anos. O que é que você sonha, meu filho? O sonho de José levou ele a ser governador do Egito, de um dos maiores impérios da história, um cara de influência e de poder. Por tudo que ele passou, traição na casa de Potifar, injustiçado, foi botado na cadeia, sem merecer. Na cadeia ele foi tão bom que chefiou o presídio, e depois ele foi alçado a Faraó ao interpretar o sonho e se tornar governador. Aonde é que você quer chegar? Em primeiro lugar, a Bíblia me diz que os jovens possuem sonhos. Em segundo lugar, a Bíblia me diz que o jovem é cheio do Espírito de Deus. Eu estou falando de um garoto entre 15 a 17 anos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E porque Davi era cheio do Espírito Santo, duas coisas em destaque. Ele discerniu o que ninguém discerniu. Ele tinha entre 15 a 17 anos. Tinha um cara chamado Golias, de quase 3 metros, desafiando todo o exército de Israel e o rei. Desafiando para dar um homem que lutasse com ele. Se me vencer, os filisteus servem a Israel. Se eu vencer, Israel serve aos filisteus. 1 Samuel capítulo 17. E você vai ver que durante 40 dias esse cara desafiou. Versículo 10 e versículo 16. No versículo 11 diz que quando Israel ouvia ele desafiar, temia. E no versículo 24, quando via, fugiam. Chegou Davi para levar merenda para seus irmãos. Ele viu e ouviu a mesma coisa que todo o exército estava com medo. Qual foi a reação de Davi? Está no versículo 26. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele era cheio do Espírito de Deus, ele teve um discernimento espiritual. Ele viu depois, ele viu o que estava por detrás, ele viu que a mente humana não vê. O que ele viu? Esse cara, com todo esse tamanho, com toda essa armadura, mesmo nunca tendo perdido uma batalha, ele não tem pacto com Deus. Davi está falando do pacto feito com Deus em Abraão para o povo de Israel. Havia um pacto, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Então Davi estava dizendo assim: esse cara não tem pacto com Deus, nem aliança. Eu tenho pacto e aliança com Deus, vai ser derrotado. Isso chama-se discernimento espiritual. E uma outra coisa, ele fez o que ninguém fez. Ele enfrentou Golias. Essa é uma batalha que eu quero ver o videotape no céu. Um garoto de 1,60 m, 1,65 m, enfrentando um cara de quase 3 metros de altura. É isso, meu querido, que a Bíblia diz que o jovem não é um panaca, o jovem evangélico não é para ser levado. Você tem o Espírito Santo, é para discernir a escola, é discernir o que está acontecendo na escola que você estuda, é discernir o que está acontecendo com teus colegas, é olhar para eles assim: o teu problema é um problema espiritual, eu vou orar e Deus vai resolver. É você fazer o que ninguém faz, porque você é cheio do Espírito Santo. Terceiro, você já sabe o resultado de Davi. Davi é considerado, na história humana, não é na Bíblia não, um dos 3 maiores conquistadores da história. Davi é o único rei cujo trono não terá fim. Jesus vem de Davi. A partir desse momento ele consegue conquistar notoriedade, fama e respeito. Olha quem foi Davi. Sabe quando aconteceu isso? Quando ele tinha entre 15 e 17 anos. Terceiro, o que a Bíblia me diz acerca dos jovens? Que o jovem é determinado.
Daniel, entre 15 e 17 anos, foi levado, ele pertencia à família real ou à família dos nobres, foi levado uma elite de jovens que foram exilados, transportados de Jerusalém para a Babilônia, mais de 1.200 quilômetros distante, longe do pai, longe da mãe, longe da sua cultura. Ele foi entronizado numa cultura, a Babilônia é um dos maiores impérios de todos os tempos. Beleza, poder, grandeza. Mudaram o nome de Daniel, foi trocado o nome dele. Trocaram o nome dele, trocaram a nação dele, mas não trocaram o Deus dele. E ele é determinado, ao ver toda aquela comida oferecida, toda aquela bebida, ele disse: isso é oferecido a demônios, eu não como, eu não bebo. E diz lá Daniel 1:8, e assentou no seu coração não se contaminar. Isso é, decidiu firmemente. Você tem que decidir firmemente. Você não vai se prostituir. Você não vai se contaminar com bebida, você não vai se contaminar com cigarro, você não vai se contaminar com prostituição, você não vai se contaminar com drogas, você não vai se contaminar com pornografia, porque você decide firmemente, você é determinado. As 3 decisões de Daniel: não vou me contaminar. A segunda: eu escolho meus amigos. Ninguém escolhe ser meu amigo. Os amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Amigos de Daniel: fidelidade a Deus, comunhão com Deus e objetivos comuns. Quem são seus amigos? Com quem você convive? Com quem você passeia? Com quem você anda? Com gente que debocha da tua fé? Com gente que ridiculariza você quando você vem à igreja? Com gente que só fala bobagem para você? Com quem? As 3 decisões de Daniel: não vou me contaminar, eu escolho meus amigos, e a terceira: eu vou fazer a diferença. Em Daniel capítulo 6, versículo 3, diz que ele tinha um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Isso é, ele era um cara agradável, amoroso, bondoso, generoso, íntegro, de caráter. É a decisão que você tem que tomar. Ele estava no meio de um império pagão, longe de tudo e de todos. Mas ele decide. O culto daqui a pouco vai acabar, o evento vai acabar, segunda-feira você vai voltar para a escola, para o teu ambiente, você vai decidir o quê? Continuar a ser mais um? Continuar a ser um agente secreto do reino? A ser um omisso? A fazer o que ímpio faz? Qual é a tua decisão? Sabe qual é o resultado da vida de Daniel? Ele foi prefeito da capital, da Babilônia. Ele foi o principal conselheiro do imperador e primeiro-ministro de 3 imperadores. Tudo começou com um garoto entre 15 e 17 anos. Em quarto lugar, o texto que eu li: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, subsistentes, prevalentes, sustentável. É isso que é ser forte. Aguenta rojão, aguenta pancada. Você é membro de onde? Qual é a igreja que você vai? Malafaia? Homofóbico. Ih, você é igreja desse homofóbico? Ih, esse cara só quer teu dinheiro, otário. E aí você fica com medo, fica apavorado, por causa da piléria, por causa da mentira, por causa de cortes na internet para debochar e denegrir seu pastor? É isso que te impressiona? Quinto lugar, está no texto: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você é tão poderoso e tão vencedor que até o capeta você derrota. Até o capeta você derrota.
Isso aqui é o que a Bíblia me apresenta. Não, o jovem é um panaca. O jovem é um Maria vai com as outras. O jovem não sabe o que quer. O jovem está indeciso. Nanani, nanana, não. Nanani, nanana, não. O jovem tem sonhos. O jovem é cheio do Espírito de Deus. O jovem é determinado. O jovem é forte. O jovem é vencedor. É possível você ser assim. Então eu vou encerrar minha palavra te dando. Perdoa a hipocrisia, Senhor. Perdoa, Jesus. Perdoa. Escute. 7 conselhos que a Bíblia dá para os jovens serem vitoriosos. Serem isso que eu acabei de falar. Ter sonhos. Ser cheio do Espírito Santo. Ser determinado, ser forte e ser vencedor. Tem alguém aqui que quer ser? Tem alguém aqui? Dá para perguntar aí para a direita e para a esquerda, você quer ser isso aí? Pergunta aí, você quer ser isso aí? A questão não é você saber a receita. A questão é se você aplica a receita. Você já viu o médico? Esse remédio aqui é para tomar 3 vezes ao dia, 7 dias. Esse outro, 1 vez por dia, 15 dias. No primeiro dia, você toma os 3 e toma 1. No segundo também. No terceiro, 2 vezes. No quarto, 1. No quinto, nada. No sexto, nada. E no sétimo, nada. A bactéria, o vírus e o micróbio ficaram mais fortes ainda. A questão não é a receita, meu filho, é se você vai aplicar. É aqui que está a chave. Agora eu vou te dar a receita. Para você ser isso que eu acabei de falar. Se você quer ser isso que eu acabei de falar, não adianta você ouvir aqui no culto. É você aplicar na sua vida. Desculpa a expressão, lasque-se quem quiser se lascar a teu lado. Sabe o que aconteceu comigo? Quando aos 14 anos eu decidi fazer romper na minha vida, eu tinha colegas na igreja. Sabe onde é que veio o primeiro deboche contra mim? Não foi dos de fora. Virou crente aí. Irmão Malafaia. Vai virar pastor. O deboche começou dentro da igreja. Não foi lá fora não. Pelo meu círculo de amizade. Eu rompi com alguns. E construí outros, igual a Daniel. Tinha um monte de jovem de Israel que foi levado para a Babilônia. Mas Daniel verificou que só 3 tinham condições de ser verdadeiros amigos. Eu não estou falando que você... Eu não cheguei para ninguém e disse assim, você não é mais meu amigo, não falo mais com você, não quero mais papo com você. Não fiz nada disso. Como eu agora passei a ler a Bíblia, passei a orar, passei a vir para a igreja, eles mesmos se distanciaram. Sem eu pedir a ninguém para se distanciar de mim. Vai ter colega dentro da igreja que até está te levando para mau caminho. Você sabia que o diabo infiltra a gente dentro da igreja? Vai ler a história, meu irmão. Tem uns caras dentro da igreja, minha filha, anota. Eu vou dizer com uma palavra dura, querida. Tem uns caras dentro da igreja para tirar a tua virgindade, é só isso. Tem cara infiltrado na igreja só para te abusar sexualmente de você. Não quer nada com você. Infiltrado, anda aqui dentro. Não se converte. Desculpa a expressão, carioca tem uns negócios. Essa gostosinha que anda te dando mole, ô machão, ô mané otário. É para te arrancar daqui.
é para te tirar dos sonhos de Deus que Ele tem com você, da tua história. Aqui dentro, é dentro, não é fora, não é dentro. Começa aqui dentro. Vai ter gente que vai se afastar se você praticar o que eu vou falar. Então vamos lá. Se você quer ser cheio do Espírito de Deus, se você quer ter sonhos, se você quer ser determinado, se você quer ser forte, se você quer ser vencedor, número 1, palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui começa a chave. A palavra de Deus. Agora, é interessante que no texto que eu li, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Porque a palavra de Deus está em vós, isso é, ela permanece, ela não passa. Não é a palavra de Deus num culto que você assiste, nananina não. Não é a palavra de Deus numa conferência, não. Ela está, ela permanece, é vida, é vivência, é relacionamento. Segundo, se você quer ser esse jovem que a Bíblia diz que você pode ser, aprenda a priorizar o mundo de Deus. Há uma passagem interessante de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 32, eu digo o resumo. Há diferença entre solteiros e casados. O casado procura como agradar o cônjuge. O solteiro, como agradar o Senhor. A prioridade do casado é o cônjuge. A prioridade do solteiro é como agradar o Senhor. Isso aqui é incrível. Por quê? Porque você ainda não tem um vínculo de sustentação de família, de dar atenção. Então você tem um tempo maior e melhor para servir a Deus, para estar envolvido nas coisas de Deus. Rapaz, eu fico me lembrando da minha época. Ninguém mandou aqui nessa igreja. Eu e aqueles meus amigos que tinham a mesma visão que a minha, nós levantamos um grupo para evangelizar de madrugada em Copacabana. O pastor não pediu. Copacabana de sexta para sábado, de sábado para domingo, ela vira o tempo inteiro. O pastor não me pediu. Eu tinha um grupo de amigos que evangelizava no trem, que evangelizava no ônibus. O pastor não me pediu. O pastor nunca falou isso. Porque era uma época que eu tinha tempo para priorizar coisas que depois de casado, não estou dizendo que o casado não faça nada para o reino de Deus. Eu estou falando que Paulo está mostrando uma linha de prioridade. Que enquanto você é solteiro, você tem mais tempo para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para fazer as coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa agora que vocês só vão entender daqui a uns 3 meses. Quando eu falar numa Santa Ceia aqui, eu vou fazer uma mudança aqui na igreja, e que vocês, os adolescentes e os jovens, serão os maiores pivôs do que pode acontecer aqui. Só guarde isso, e o dia que eu falar, você vai me lembrar dessa palavra. Você vai se lembrar disso aqui. Vou repetir, daqui a uns 3 meses, eu vou falar numa Santa Ceia, eu vou fazer uma mudança aqui na igreja, que os principais pivôs para acontecer essa mudança serão jovens e adolescentes. Eu chamo todo mundo de jovem. E o que é que a Bíblia diz em Mateus? Capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino de Deus, Deus vai acrescentar outras coisas a você. Olha o conselho que eu encontro para te dar. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e tenha vida longa. Meu filho, teu pai pode ser bandido, pode estar na cadeia, é teu pai. Você honra pelo que ele é, não pelo que ele faz. Você pode discordar da ação do teu pai, da ação da tua mãe. Você pode discordar do caráter deles, mas é teu pai, é tua mãe. E se você quer viver bem, quer ter vida longa, honre teu pai e tua mãe.
Honrar é reconhecer. Quarto lugar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos. Foge dos desejos da mocidade. É o que diz o texto. A Bíblia só manda a gente fugir de uma coisa que é maior do que nós. Qual é a diferença entre desejo e necessidade? Desejo é satisfazer o prazer, o momento, o impulso emocional e não racional. O ser humano é um ser desejante. O que é necessidade? É o que realmente você precisa. Para garotada, jogar bola, um desejo. Estudar, uma necessidade. Escute isso aqui. Em Gênesis 3:6, Eva desejou comer o fruto proibido. Ela não tinha necessidade, porque Deus supria toda a necessidade de Adão e de Eva. Não tinha nada a ver com necessidade, tinha a ver com desejo. Das 5 necessidades fundamentais do ser humano, 4, se você não suprir, morre. Uma, você não morre se não suprir. Necessidade de alimento. Se você não se alimentar, morre. Necessidade de água. Se não beber água, morre. Necessidade de descanso. Se não descansar, morre. Necessidade de dormir. Se não dormir, morre. Necessidade sexual. Se não praticar, não morre. Das 5 necessidades, 4 você morre. Uma você não morre. Por quê? Olha como é que Deus estabelece. Deus é incrível. Deus é incrível. Leva 21 anos para a área do impulso estar completa e amadurecida. O que é o impulso? Eu desejo alguma coisa, porque eu sou um ser desejante, e eu digo, não posso. Trava o meu impulso. Eu desejo fazer isso aqui, mas isso aqui é errado, não faço. Trava o meu impulso. Então escute, garotada. Se você fizer tudo o que você desejar, e a área do impulso leva 21 anos para ela poder estar completa e madura. Se você com a idade de 13, 14, 15, 16, 17, 18 fizer tudo o que você desejar, você vai destruir a área do impulso e você vai ser um adulto dominado pelo desejo e vai destruir a tua vida. Você não vai conseguir ser fiel a nada, porque o desejo destruiu a área do impulso. Você não tem desejo? Não posso. Não está na hora. Não é hora. O sexo é bom pra caramba, mas tem uma hora. E Deus, sabendo disso, Ele não fez que a necessidade do sexo matasse a pessoa. Exatamente para você aprender o controle do impulso. Quinto, você quer ser esse jovem? Deixa eu perguntar se ainda tem alguém comigo. Eu já vou terminar. Tem alguém aqui que quer ser cheio de sonhos, cheio do Espírito de Deus, determinado, forte e vencedor? Tem alguém aqui que quer ser isso? Dá um brado aí, dá uma resposta aí. Se você quer. Quinto lugar, cuidado com o que você vê. Salmo 101, versículo 3, parte A. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Agora escute. A visão é o processo mais perto, a faculdade que nós temos, os instintos que nós temos. A visão é o que está mais perto da mente. O que você vê para chegar na sua mente leva 0,2 de segundo. Entre o que você vê e o que chega na sua mente. Por isso que a Bíblia fala de cobiça da carne. Tudo que o ser humano deseja pela sua natureza, que é fraca, que a Bíblia diz que é fraca. Cobiça dos olhos, aquilo que atrai o ser humano com maior força: sexo, poder e dinheiro.
Então, cuidado com o que você olha, porque o que você olha vai também determinar o que você pensa. Onde você vai fixar os teus olhos, vai determinar o que você pensa, que vai determinar suas escolhas e atitudes. Está com a cara em pornografia, meu filho? Está vendo muita pornografia, querida? Vai determinar sobre você. Eu atendo aqui na igreja. Eu não sou pastor de púlpito, os senhores aqui sabem. E a minha esposa também atende. E o que eu já ouvi, pastor, eu comecei a ver, escute, normal, crente, numa boa, com namorado, vou falar dos dois lados. Eu comecei a ver no celular pornografia e relação sexual entre meninas. E eu comecei a sentir desejo de ter uma relação com uma menina. O ser humano é um ser que vive de processos de imitação. Nós vivemos de modelos de imitação. Posso falar a mesma coisa de rapazes. Eu comecei a ver pornografia de homem com homem. Nunca. Meu desejo sempre foi mulher. Nunca. Vocês estão pensando que eu estou falando uma brincadeirinha para te assustar? A Bíblia é fenomenal. Os teus olhos vão levar informação para a tua mente em velocidade espantosa. E toda decisão, escolhas e desejos passa primeiro pelo processo mental. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que você vê determina o que você vai ser. Foi Jesus, não foi Pedro nem Paulo, nem eu. Estou citando a Bíblia para você. E ter bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Penúltimo lugar, se você quer ser cheio de sonhos, cheio do Espírito de Deus, determinado, forte e vencedor, guarde o teu coração. Provérbios 4, 23. Sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, a sede da mente, da vontade e dos sentimentos. Guarda o teu coração. É ele que vai determinar a tua história. E em sétimo lugar, eu estou encerrando. Perdoa porque não sabe o que falam. Em sétimo lugar, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Escute. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Estatura, os vários estágios da vida. Como menino, Lucas 2,51, era sujeito a seus pais. Como adulto, tinha uma profissão. Como homem, era carpinteiro, Marcos 6. E como homem, não era filhinho de mamãe, João 2,4. Quando a mãe de Jesus veio cobrar ele porque acabou o vinho, que tenho eu contigo, mulher. Jesus crescia em estatura, graça, capacidade de atrair pessoas por suas qualidades e capacidade de atrair Deus pela obediência. Você não atrai Deus se não for pela obediência. O mais importante princípio da Bíblia. Suas qualidades: amoroso, generoso, liberal, amigo, legal, bacana. E conhecimento, adquirir o saber. Sabe quem vai vencer na pós-modernidade?
quem tiver o domínio do conhecimento, e conhecimento humano e conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. A falta do conhecimento do mundo espiritual dá poder ao diabo para envolver você com heresias, com apostasia. Vamos imitar a Cristo? 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Vamos obedecer a Cristo. Mateus 7,24: todo aquele que escuta as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e foi grande a ruína. A diferença é quem obedece, isso é, quem pratica a palavra de Cristo e quem não pratica. Vem só à igreja porque vê amigo, porque tem namorada, porque gosta do louvor? Ou você pratica a palavra? Se volte para Cristo. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe havia sendo proposto, desprezou a cruz, suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você vai ter que aprender a suportar o deboche. Você vai ter que aprender a suportar o escárnio. Sabe por quê? Porque há algo muito maior do que tudo isso preparado para você, que vai além da vida humana. Porque a trombeta vai soar, moçada. A igreja vai ser arrebatada. Suporte tudo, olhe para Cristo. E eu termino dizendo: se você obedecer esses conselhos que eu acabei de te dar, você vai de maneira espetacular fazer a direção nessa geração. Coloca aí na tela. Eu queria, se você quer repetir, de pé, por favor. Não sai não, eu só coloquei de pé. Só que você vai tirar o você e vai dizer: eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Eu vou tirar o você, sua. Eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Você pode repetir o que eu acabei de falar? Eu vou contar 1, 2, 3. Vou repetir para você guardar. Eu vou fazer, não precisa repetir agora, a diferença. Eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Tá pronto? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Dá para repetir mais uma vez? Vou contar mais uma vez. 1, 2, 3, já.